Me contem o que vocês acham que é isso. Este, com certeza, é um dos melhores vídeos feitos neste ano de um objeto voador não identificado. Ele foi feito na madrugada do dia 8 de agosto de 2021, por Diego Santos, no tradicional bairro da Moca, na cidade de São Paulo. Aproveite agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu fiz contato com o Diego e ele me enviou os vídeos originais do seu celular. Essas imagens têm o dobro da resolução das que estão disponíveis no YouTube. Assim, é possível ver com mais clareza os detalhes do objeto. Logo que Diego subiu o vídeo no YouTube, muitas pessoas concluíram que era um balão se incendiando. Mas, entre os baloeiros, essa opinião não era um consenso. Aqui fiz um comparativo de balões bojados se incendiando com o objeto. Bojo é a estrutura do balão que carrega as lanterninhas feitas com velas. Quando um balão pega fogo, ele começa a se desfazer e vai deixando um rastro de detritos. Com a seda perfurada, ele perde estabilidade rapidamente. Nestes exemplos, com balões grandes e um pequeno, nenhum deles dura mais que 30 segundos no ar. No caso da Moca, o objeto é filmado por cerca de 3 minutos, somando os dois vídeos. E no fim do segundo vídeo, o objeto permanece alto e estável. A outra possibilidade é que fosse um balão apagado, voando apenas com as luzes das lanterninhas acesas. Fiz esta simulação com lanterninhas iguais às usadas nos balões de verdade. Para este vídeo, usei o mesmo modelo de celular do Diego, um Poco X3 da Xiaomi. Mas o que vemos nas imagens do OVNI é um objeto com uma superfície única, com bordas bem definidas. Já na simulação, conseguimos ver os pontos de luz de cada lanterna. Vale enfatizar que desde o início da filmagem do Diego, o objeto está em foco. É possível até ver uma luz de uma estrela ao fundo. Conversando com o Diego, ele me disse que era a madrugada do dia 8 de agosto e estava pilotando a sua moto na rua Taquari quando avistou o objeto à sua frente. Então ele virou a esquina na rua Sapucaia, parou a moto e fez o primeiro vídeo. Depois ele segue o objeto, vira na rua Taquaritinga e faz o segundo vídeo. Então, com esses 3 pontos de referência dados por Diego, e também os edifícios que aparecem nas imagens, foi possível estimar a trajetória do objeto. Ele voa de nordeste para sudoeste, enquanto que neste horário, as estações meteorológicas mais próximas mostravam vento soprando de leste para oeste. O vento é fraco, com cerca de 5,5 km por hora, e não chega nem a balançar as folhas das árvores. Se o objeto estivesse sendo levado ao sabor do vento, ele teria ido na direção oposta do que aparece no vídeo. E este dado descarta de vez a possibilidade de ser um balão. Olha o fogo! Se estamos considerando que o objeto passou acima deste prédio, com a ajuda do Google Earth, é possível estimar que estivesse voando a cerca de 140 metros de altura. E comparando com as janelas do edifício, talvez ele tenha entre 2 e 3 metros de comprimento.
Este objeto não tem o formato clássico dos discos voadores. Parece ter duas asas grandes e uma cor de lava incandescente. Estranhamente, com a imagem estabilizada, vemos que sua superfície lisa parece estar borbulhando. O ponto alto do vídeo é o momento em que o OVNI solta dois objetos menores, os chamados orbes. Uma coisa interessante que conseguimos ver em câmera lenta é que fica a impressão que o orbe não sai de dentro da nave, mas parece que pedaços da nave se soltam para se transformarem em orbes. Aqui vemos o primeiro orbe saindo, e no momento em que sai o segundo orbe, esse buraco na nave fica maior. É como se o OVNI fosse uma grande pizza, e as fatias se transformassem nos orbes. Acredita-se que esses orbes seriam sondas pequenas e não tripuladas, usadas para fazer estudos perto do solo. Um dos vídeos mais famosos de um orbe foi feito por um menino no Capão Redondo, outro bairro de São Paulo, no ano de 1998. Era uma época em que sequer existiam drones. Depois ela desceu muito rápido e se aproximou. Meu Deus, ele tá baixando. Você filmou? Pegou? Peguei. O objeto chega bem perto das casas. Passa por trás de um poste. Passeia pelo bairro com movimentos irregulares. Eu não sei te explicar o que era aquilo, como fazia aqueles movimentos. Eu nunca acreditei nisso. Eu não acreditava. No mesmo dia da filmagem de Diego, um outro rapaz filmou algo estranho no céu da Moca durante o dia. Como a imagem não tem muita qualidade, não temos como saber se era o mesmo objeto. Mas o caso mais intrigante de todos aconteceu no ano de 1978, na Moca mesmo, e foi investigado na época por um grupo de pesquisadores espanhóis, e teve o caso resgatado pelo Grupo Ufológico do Guarujá. A história é o da Dona Amália, que disse estar assistindo TV perto da meia-noite. De repente, a TV começou a perder o sinal, e os cachorros começaram a latir. Ela foi até a porta dos fundos e disse ter sido paralisada por dois seres que pousaram em uma nave em seu quintal. Esses seres tinham pouco mais de 1 metro de altura, tinham pele amarelada e olhos negros e fundos. Durante o depoimento, Dona Amália descreveu os seres e a nave em detalhes, e disse que quando a nave partiu, sentiu um cheiro forte de amoníaco. Então, ela recuperou os movimentos e foi até o quarto de sua filha pedir ajuda. Ela estava em estado de choque e sem conseguir falar. Obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Jorge Ueso e este é o canal OVNIs e Mistérios em Geral.